É a Laura, né? Tudo bom, Laura? Prazer. Tudo bom? Tudo bom, Laura? Chegou no momento Não certo, quero. Laura. Ah, que bom, mas não quero interromper, eu já estava acompanhando, eu só não podia abrir a minha câmera ainda. Fica à vontade, Sim, sim. continuem que eu entro no fluxo. O bom da live é que é ao vivo, então tudo que acontece todo mundo vê mesmo. E a gente tem, e eu acho que isso que é o que dá graça também da live. Laura, sabia que você ia chegar depois e você chegou no momento certo. A gente está abordando aqui o futuro da educação, que é um tema que você também tem bastante é, bagagem para compartilhar, né? Então, Daniel, fica à vontade para continuar e depois a Laura, se quiser complementar, também é legal. Perfeito. Bacana, Laura. Eu tava falando, até quase confirmei aqui, você falei, não deixa. Entre 21 e 20, 1921 e 1923, aconteceu em Calais, na França, o primeiro, eu acho que, o primeiro congresso internacional pela educação nova. Eu acho que era um congresso, eu acho que era nessa. Mas o que importa é que várias pessoas se reuniram. Às vezes a gente fica tão preocupado em passar a informação corretamente, mas o que importa é a informação de que há mais de 100 anos várias pessoas se reuniram, entre elas Maria Montessori, na França o De Colly, da Inglaterra o Alexander O'Neill, como é que chama aquele outro grande francês? Esqueci o nome dele agora. Mas assim, eram realmente os pioneiros, a vanguarda da educação nova. Então, basicamente eles estavam propondo revolucionar o modelo tradicional, né? Enfim, tão baseado na exposição, né? Na aula expositiva, na lecture, né? Ou seja, no formato palestra, né? E eles queriam transformar isso, cada um com o seu modelo, né? O Alexander O'Neill com a Escola Democrática, a Maria Montessori com, né, o modelo montessoriano, que depois ficou conhecido. É, Meu Deus, bom, mas daqui a pouco eu vou lembrar o nome do francês, que é o grande porta-voz, e o cara que criou isso. O problema é que esses congressos eles eram bienais, continuaram acontecendo durante vários anos, e na década de 30, com o advento do fascismo e do nazismo e da Segunda Guerra, simplesmente pararam esses congressos, e a gente sabe muito bem hoje em dia que, de fato, isso não se capilarizou, isso não se tornou o padrão, né? A nova educação ela não veio, né? Ela é igual o Brasil, o país do futuro. Eu diria que a nova educação é a educação do futuro, né? Que nunca chega e nunca é incorporada. Então eu diria que para uma nova educação, eu acho que a única diferença básica que eu traria, que eu acho que toda a educação deveria ter, e isso aprendi com a escola chamada Chaos Pilot, a Pilotos do Caos, uma escola dinamarquesa, seria pensar a educação no formato dos arcos, né? Pensar a educação, cada momento seja uma atividade, uma aula, uma sessão, um módulo, um semestre, como um grande arco, né? E aí você pode pensar, enfim, o curso como um todo, como um grande arco, e aí você vai arquitetando, montando o curso a partir desses arcos, que seria isso, né? Tudo você precisa lançar ou configurar set, né, que eles chamam, enfim, é você fazer um check-in de alguma forma, colocar as expectativas na mesa, ver né, para onde a gente está indo, a pergunta, né, para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo aqui juntos, perguntar o porquê e o como vão ser feitas as coisas nesse momento de lançamento. Depois você sustenta aí a sustentação disso, aí vários métodos de facilitação, de condução pedagógicos aí são demandados, mas o mais importante é a aterrissagem, né? Então você realmente chegar em algum ponto e se perguntar, né, quais que foram os maiores aprendizados, o que a gente aprendeu em relação ao conteúdo, o que a gente aprendeu em relação a habilidades, como que a gente pode avaliar e medir o que foi feito, pensando no próximo arco, como que a gente pode lançar o próximo arco, que tipo de estado de espírito a gente quer ter, e nesse diálogo eu acredito que a transformação acontece, né? Então, falei um pouco demais.
eu acho que era isso que eu queria dizer, quero escutar, claro, a opinião da Laura aí como especialista aí na área. Bom, no mínimo o Daniel facilitou já bastante para mim e eu acho muito legal a gente falar com pessoas que se dedicam ao mesmo tema, mas que naturalmente, porque são pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, elas falam das mesmas coisas, mas da sua perspectiva, né? E nas suas palavras, com base na sua história, na sua vivência, que, aliás, eu fiquei muito aí com vontade de ter feito um caminho, talvez, mais parecido com o teu, porque eu venho da educação voltada para a saúde. Vocês sabem aqui que quem está nos assistindo certamente também, por se interessar pelo assunto, sabe que educação e saúde são as duas indústrias mais resistentes à mudança. Logo essas a gente foi se meter. Eu ainda quis pegar a saúde junto, né? Uma área extremamente regulada, tradicional, hierárquica, tudo que vai contra ao que eu hoje estou fazendo, que é muito mais o papel de uma facilitadora de times, de grupos, de equipes, de pessoas, né? Eu tenho que, então, abandonar tudo que eu vivi por 25 anos dentro de uma rotina hospitalar, completamente rígida, ortodoxa, acadêmica. Fiz esse caminho super longo para me aproximar do lugar onde eu te vejo, né? Então veja que interessante, as nossas histórias seguiram caminhos paralelos. Sempre trabalhei como um mindset de funcionária, porque assim fui, mesmo enquanto responsável por serviços e com uma função executiva, sempre fui funcionária por 25 anos. Cheguei a esse tempo e me dei conta que nada do que eu estava fazendo mudava o que eu imaginava que tinha que ser mudado. Que não bastava só o conteúdo, muito pelo contrário, era necessário mudar a forma de fazer. Me parece, Daniel, eu não sei se o Daniel caiu para ti, Felipe. Agora ele voltou. Voltei. Tá. A internet eu não sei se tu... Tá, não sei se tu me escutou, eu estava exaltando aqui que essa minha jornada me fez ver que muito mais do que o conteúdo, a forma como a gente vinha fazendo e vem fazendo as coisas na saúde e na educação, eu vou ampliar um pouquinho a conversa, mas se vocês quiserem, eu saio da saúde, fico só na educação. A forma, ela hoje, para mim, tem muito mais importância do que o conteúdo. A saúde está por aqui de conhecimento técnico, especializado, e mesmo assim os resultados não são bons. A forma como a saúde vem sendo entregue, a falta de protagonismo e de centralidade e de interesse do cliente-paciente contemplada, né? O que a gente discute hoje e que é a grande inovação em saúde? Vamos ouvir o que interessa para o paciente. Mas para aí, quando que deixou de ser assim, né? Vamos ouvir o que interessa para o aluno. Não, mas só um pouquinho. Quando que a gente começou, né? Na verdade, sempre. Na educação sempre e na saúde sempre também. Eu faço esse paralelo que eu acho muito parecido, assim como eu também venho fazendo um paralelo entre educação e gestão, que eu também acho muito parecido. Para mim, essas duas pessoas, o líder e o professor, são dois facilitadores de outras pessoas, porque já estão um pouquinho à frente, porque já enxergaram um pouco mais e precisam facilitar esses times, essas pessoas a avançarem. Eu não sei se baguncei agora a pauta ou se ajudei, mas mais ou menos isso aqui. A ideia é essa mesmo, Laura. Bagunçar para organizar, desconstruir para construir. E eu acho que esses pontos que vocês comentaram
Que nem você comentou, né, Daniel, há 100 anos atrás estavam discutindo esse modelo de educação, por exemplo, começou há 400 anos atrás, e a gente vê na história da humanidade diversas inovações surgindo. A gente vê, por exemplo, na forma com que a gente... as ferramentas de comunicação, né? Se passaram a escrita, tecnologias como telefone, rádio, televisão, mais recentemente internet, rede social. Então, assim, o modelo, as ferramentas que a gente utiliza para se comunicar, eles mudaram tanto. E, por outro lado, a forma com que a gente utiliza para aprender, para se desenvolver, continua ainda muito parecida com um modelo muito ultrapassado, né? Quando vocês olham esse contexto geral, assim, o que vocês acham que falta para a gente poder avançar nesse sentido de utilização de novas ferramentas, novos modelos, eventualmente até novos KPIs, né? A Laura comentou disso, de que a área da saúde não está olhando para a pessoa, né? Que eventualmente deveria ser o KPI que está sendo medido. Qual está sendo o KPI que está sendo utilizado hoje, então? Mas, assim, de forma geral, o que vocês acham que precisa para a gente poder ter essa coisa mais ágil na inovação, focado primeiro na parte de educação, né? Na parte de educação, o que vocês acham que precisa para a gente poder ter essa celeridade maior de mudança? Posso começar, Laura? Que eu acho que eu vou até puxar um pouco o gancho do que você falou. Eu acho que é colocar o ser humano no centro, né? Digamos assim, né? Eu acho que essa forma mecanicista, né, reducionista de lidar com o mundo, né, quebrando ele em parte, compartimentando e tudo mais, de alguma forma esqueceram de pensar, como a Laura mesmo falou, na pessoa que está ali, né, em quem está sendo olhado, cuidado, desenvolvido, transformado, curado, tratado, né? Então parece que tudo ficou um procedimento objetivo ali, científico e tudo mais, mas a gente esquece de perguntar para quem, né? E que isso é feito através da linguagem, que isso são atividades humanas. Então fala-se tanto em humanização da medicina, humanização do direito, humanização da educação, gente. Então o que a gente estava fazendo antes, né? Que chegou a esse ponto. Então acho que seria colocar realmente o ser humano no centro disso tudo, né? Claro que isso daria vazão a uma série de interpretações e uma série de correntes, muitas vezes até antagônicas, mas acho que para começar eu diria isso. E toda essa, vamos chamar de movimento pela inovação, ele vem atropelando qualquer modelo de negócio que não esteja fazendo isso, ainda que existam barreiras enormes a serem superadas, e eu estou só concordando totalmente com o que tu trouxesse, Daniel, mas ao mesmo tempo, por que isso não acontece, né? Por quê? Por que isso não acontece? Por que é tão difícil colocar o ser humano no centro? Não, e vejam que interessante, né? Esses dias eu estava escutando uma palestra sobre economia exponencial, do Eduardo Ibrahim, e ele provando ali, com evidências e números, que as duas indústrias onde os movimentos são mais lentos, que era o que eu já disse, a educação e a saúde, e não é à toa, porque só quem consegue ter lógica exponencial, lógica, né, conceituando um pouco, é a tecnologia. A lógica humana, ela é completamente linear, ela leva tempo, ela não dá saltos, né? Então, eu acho muito interessante essas provas sociais de que é possível fazer diferente, mesmo que a gente venha há anos fazendo de um jeito, simplesmente porque não dá mais, não está funcionando, não está funcionando. Nós, como sociedade, temos inúmeros marcadores de que não está funcionando. E eu acho, eu vou trazer
mas como exemplo, assim, a área da saúde, né? A área da saúde, ela está inovando porque não tem mais recurso, porque a saúde pública, que tem o melhor desenho teórico, não consegue ser gerida de uma forma adequada, né? Então ela tá inovando para garantir um acesso mínimo, para garantir. Eu acho muito interessante a capacidade, tu falou em saltos, né? Em arcos, a capacidade que a inovação tem de nos propulsor, né? De nos gerar alguma coisa, nos projetar, assim, né? E fazer a gente dar saltos no tempo, na evolução, e inclusive no consciente coletivo. Não vou falar em consciente, senão vou levar um tiro das psicólogas aqui, mas vamos falar assim da consciência coletiva, né? Todo mundo acreditava que não dava, daí deu. Então dá, né? Então acho que tem um trabalho filosófico, bem coisa de educadora, porque é muito de dentro, é muito íntimo esse trabalho de revolução social. Ele começa de grão em grão, né? Isso que vocês fazem certamente é um trabalho de escuta de cada um, que se somam e formam um time. Também é o que eu venho fazendo, embora eu não imaginava que eu fosse fazer isso, Daniel e Felipe. Felipe sabe um pouquinho mais da minha história. Eu resolvi desenvolver uma tecnologia para tangibilizar resultados de serviços hospitalares. Aonde eu barrei na transformação digital que eu tinha que fazer na cabeça das pessoas que usavam a tecnologia. Quando eu via a tecnologia, eu que menos me importava, e ficava mais tempo dedicado às pessoas. E para piorar, as pessoas consumiam, pagavam pela tecnologia e queriam fazer upload da folha que elas usavam de papel. O que a gente fez? A gente pegou a tecnologia, em 5 de janeiro a gente botou ela no congelador, parou de rodar com cliente ativo, com receita, e tem se dedicado a trabalhar a transformação humana para o digital, para a inovação, que é um pressuposto. Né? Por isso que eu digo, eu acho que o caminho que o Daniel fez foi muito mais curto. Ele já foi direto, vamos trabalhar essa gente. Ai, não, eu tinha ilusão que... Não, eles vão ver que a tecnologia pode melhorar o trabalho deles, isso aí é óbvio. E digo mais, já vou largar a palavra, já vou largar o objeto de fala. Digo mais, não só as pessoas usuárias, como também, no meu caso, o sistema não estava pronto para reconhecer quem tinha resultado bom e resultado ruim, e remunerar por isso. Então, assim, meu Deus do céu, como é que eu gastei dinheiro nessa tecnologia? Sem preparar quem usa e quem paga, né? E eu acho que é um exemplo assim que se aplica. Hoje eu escuto as pessoas, às vezes as pessoas me procuram, eu quero desenvolver uma tecnologia, tô com tudo pronto, não sei o que. Daí eu queria conversar contigo, tenho feito esse tipo de mentoria, assim. Aí quando a gente conversa um pouquinho, a pessoa fica desencantada, mas, tu está me recomendando? Não, eu não estou te recomendando nada, só estou te mostrando que tu tem que preparar o teu usuário, né, porque certamente ele não está pronto. É verdade. Um dos desafios, assim, de quando a gente olha para, ou quem trabalha com tecnologia, é colocar realmente tecnologia no centro, né? Falar, olha, vem esse negócio novo, super cool, vamos derivar daqui o que deverá ser feito. E esse é um exercício muito, muito perigoso, né? E no final das contas, quando você faz o inverso, acaba sendo muito mais sutil o processo, né? Uma coisa até que eu brinco, a tecnologia é uma ferramenta, né? É que nem fogo. Fogo você pode usar para queimar o dedo ou alimentar um ser humano, depende do uso. Mas o fogo por si só não é o centro, né?
quando vocês enxergam esses problemas assim, porque isso que a gente está conversando são problemas bem sistêmicos, né? É até difícil caracterizar a origem causadora, né? Vocês conseguiriam citar assim, olha, eu acredito que se a gente mudasse esse ponto aqui, olhando, colocando o ser humano no centro, a indústria da saúde, a indústria da educação e essas áreas que a gente está abordando poderiam ter essa visão mais humanizada? E se sim, qual seria esse inimigo, né, que está bloqueando a gente de chegar nesse ponto? Vai, Daniel. Eu só queria comentar uma coisa que o Felipe falou, sobre o fogo, né? E eu acho que tem uma discussão interessante. Tem um filósofo que chama Paul Virilio. Ele falava que tecnologia é igual a aceleração. E aceleração é igual a violência. Essa era meio que a tese dele, né? Uma das teses dele. E que a tecnologia, ela não é um mero meio, né? Uma mera ferramenta. Ela também, né, dentro das relações que os humanos fazem com essa tecnologia, das relações de produção que eles fazem numa sociedade, a mente humana também é mudada, o espírito humano, no sentido de pensamento, no sentido de ação no mundo, também é transformado. Se a gente fosse conversar com um ser humano de, sei lá, 10 mil anos atrás, enfim, ou até menos, enfim, menos do que isso, 1000 anos atrás, que seja 500, o diálogo seria o mesmo, né? Seria a mesma pessoa. Eu já imagino a gente olhando lá pro celular, vendo as notificações, e o cara falando, que esse ser humano que não para, né? Não para de se movimentar. Então, assim, a nossa constituição neurológica, psicológica, sociológica, antropológica, foi totalmente transformada. Eu não acho que a tecnologia seja neutra, né? É claro que ela é neutra em si, mas a relação que a gente... E aí eu passaria para o segundo ponto, Laura, só para talvez tentar responder essa questão, que eu acho que o motivo que o ser humano não está no centro dentro dessas constituições é justamente porque talvez tenha outra coisa no centro, né? E essa coisa, para mim, é o dinheiro. Significa o capital, né? Nisso o Marx estava correto quando ele definiu que é mais que o dinheiro, né? É o valor para gerar valor, é um valor, é um montante que ele é feito para ser multiplicado ad infinitum, né? E é isso que está no centro de todas as discussões, né? Eu lembro muito da Greta Thunberg lá, né? Daquela ativista, né? Falando, vocês não, na última discussão vocês não fizeram nada, assim. E aí você vê aqueles políticos engravatados, tudo sério, não, a gente quer mudar. Mas tem algo ali que não deixa... Por que a Terra, por que o ser humano não está no centro das discussões e das resoluções? Porque tem algo chamado economia, que tomou um patamar, tomou uma proporção... A economia é fundamental, né? Ou economos, né? Vai desde como você gera a sua casa, né? Aí tem muito a ver com a ideia de gestão, até como você vai gerir os recursos de um país, enfim, né, do mundo e tudo mais. Então eu acho que, infelizmente, existe outra coisa no centro que está realmente dando as cartas no mundo e que faz com que a gente não consiga colocar as prioridades humanas no centro, né? E aí tem, enfim, uma série de crises, né? A crise da representatividade política, ou seja, as democracias estão sendo questionadas como formas eficientes de governo, porque as coisas levam tempo na democracia, né? Para você tomar uma medida... Eu lembro muito do Covid, né? Teve a Covid, os países democráticos tiveram muita lentidão e muita dificuldade de fazer planos efetivos para lidar com a Covid, porque realmente tem que passar no Congresso, tem que virar um projeto de lei, as coisas têm que acontecer como devem acontecer, né? E as ditaduras, né, elas conseguiam estabelecer as coisas top-down e de uma forma muito mais rápida. E isso me assusta um pouco, né? Bom, os maiores gestores do capitalismo atualmente são as ditaduras lá do leste asiático, né? Singapura, China,
Vietnã, Coreia do Norte, eles têm uma capacidade muito grande de... Bom, eu acho que eu fui muito longe, peço desculpa, mas eu queria concluir. E as mulheres, dentro das democracias, as líderes mulheres foram muito mais efetivas do que os homens, né? Diga-se de passagem, né? A líder da Nova Zelândia, tiveram mais alguns países aí que conseguiram lidar com mais sensibilidade para esse tema, mas isso já é uma outra discussão. Peço desculpas aí, Laura. Pode complementar. Eu fui muito longe. É um problema complexo, Felipe, para falar e para responder de uma vez. Eu acho que o Felipe, a pergunta exigia isso. E eu acho que tu fostes preciso, assim, e tão profundo quanto deveria ser. Mas eu queria, o tópico da tecnologia não é neutra. Não, ela não é neutra porque, na verdade, tudo que a gente cria, tudo que a gente modifica na tecnologia também nos modifica, né? É uma relação de duas vias. Por isso que ela não é neutra, porque a gente está interagindo com ela, então a gente modifica ela e ela nos modifica. Adorei. Imaginei uma conversa nós com um cara do passado e nós olhando as notificações. Adorei isso, porque o cara ia pensar assim, meu Deus, eles são completamente loucos. O que será que eles têm ali de tão, né, atrativo? E é bem assim, né? Levante, joga a primeira pedra quem não fica conferindo as notificações. Mas eu gostei tanto, que eu estava louca para ir para esse lado aí da discussão, porque eu achei ele tão robusto e eu acho que por isso também é tão difícil a gente mudar, porque imagina a gente levar esse monte de 8 milhões aí de brasileiros só se restringindo à nossa realidade para uma discussão ou para um entendimento ou para uma percepção ou para uma tomada de consciência de quão profundo, de quantas coisas a gente teria que mexer e modificar no nosso dia a dia, né? Eu agora lembrei de um teste que eu fui submetida aí num evento, eu mesmo promovi o evento e eu fui submetida ao teste de uma futurista, que é a Lígia Zottini, talvez vocês conheçam. O teste, na verdade, ele quer checar o quanto tu tá migrado para o futuro, ou para as novas economias, vamos falar assim, para ficar menos subjetivo. E eu me achando, logicamente, super migrada para as novas economias, né? Claro. Só que não é bem assim, né, gente? Porque, bem como tu disse, Daniel, a gente... essa migração, ela se dá dentro da nossa casa. Não preciso dizer aqui a coisa mais batida, mas é um exemplo que vale a pena. Como é que tu descarta o lixo, né? O que tu faz com a tua roupa que tu não usa mais? Coisas muito pequenas que eu que sou da década de 70, eu não fui educada na raiz para ter os cuidados que eu tenho hoje e que os meus próprios filhos são completamente educados, inclusive algumas vezes eles me resgatam de um deslize, né? Então eu acho que e olha que ao mesmo tempo é desafiador, mas também é muito lindo, porque é tudo baseado em educação, no sentido mais amplo da palavra, né? Então é mudar a atitude, e eu acho que o caminho é totalmente humano. Por isso tão longo, por isso tão linear, né? Agora, as grandes organizações têm um papel fundamental. Agora, com a morte do Abílio Diniz, né? Um monte de gente se manifestou e falando dele. Eu acho que um legado assim que um cara desse realmente deixa é ele conseguir ser um modelo como empresário, mas muito mais que isso, né? Ele começou a mostrar a vida dele e a gente vê que ele tentava praticar toda essa migração para um modelo de economia mais sustentável. Eu ia falar uma coisa, mas agora me fugiu, então eu vou ficar quieta um pouco. Tá tão bom, tá muito bacana escutar, tô gostando. É mesmo. Eu acredito que essa avaliação
da tecnologia, ela depende muito da perspectiva que você olha, né? Se você olhar na perspectiva de ela gera transformação na nossa sociedade, no consciente coletivo, nas nossas vidas ou não, eu concordaria com o filósofo, o Polvilho. Você lembra bem Polvilho o nome dele, né? Como que é o nome dele mesmo, Daniel? Quem que é o Polvilho? Polve. Não, o filósofo que fala tem que não. Polve. Não, o nome dele é Paulo, como se fosse Paulo, Virilho. Como se fosse virilho. Então Polvilho ficou perfeito. Polvirilho. O Polvilho. Eu concordaria com ele nesse aspecto. Eu usei isso para memorizar o nome quando eu fosse fazer o contraponto, mas no aspecto de que é algo que a gente pode direcionar para fazer o bem ou o mal. Eu acredito que a gente tem o poder de fazer isso, né? As redes sociais, por exemplo, é um ambiente que às vezes eu me pergunto o porquê de algumas coisas, né? O porquê de tanta discussão lá, se a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar outra pessoa. O porquê de, eventualmente, uma ostentação de uma realidade que não é a realidade que você vive. E, por outro lado, pode ser usada para trazer discussões que tragam informação para as pessoas, uma reflexão como a gente tem feito aqui, né? Então, nesse sentido, eu acredito que é possível. Se ela não é neutra, tá? E se tem toda essa problemática, né? Eu concordo muito com o Daniel essa questão do capital. E eu acho que a gente poderia até fazer uma discussão. Eu gosto muito de geopolítica, desse sistema mais vertical e mais horizontal dos Estados Unidos, com o modelo chinês, etc. e tal, mas enfim, para a gente focar na discussão aqui. Se ela não é neutra, né, dado todo esse contexto que a gente vive hoje, qual seria o melhor caminho? O melhor caminho seria ignorar esse tipo de ferramenta e procurar um direcionamento alternativo, ou fazer algum tipo de uso distinto, ou qual seria o melhor approach que vocês veem para essa problemática? Vai lá, Laura, para mudar um pouco a ordem. Eu respondo primeiro. Eu acho que vale resgatar aqui que o papel, friamente falando, da tecnologia é escalar a competência humana e dar agilidade. Fiquemos com o escalar a competência humana. A tecnologia, no meu ponto de vista, assim, eu tenho achado que ela é muito reveladora. Ela mostra a verdade, sabe? Mesmo que numa rede social tu mostre coisas que não condizem com a tua realidade, invariavelmente tu vai deixar aparecer a verdade, por exemplo. Então, se a gente ficar com essa função da tecnologia de escalar competências humanas, o que nos resta que não melhorar as competências humanas? Né? Eu não consigo, parece que a gente está redundando um pouco, sempre respondendo com essa saída para o humano, mas eu não consigo pensar em outra coisa, porque escala é inerente à tecnologia, dá escalabilidade, segurança, agilidade para um processo, é inerente, mas se a ideia do ser humano que criou aquela tecnologia é malévola, ela vai escalar isso, né? Manhã? Bom, eu só preciso avisar que às 18h30 eu preciso ir, mas a gente tem 10 minutinhos aqui, 11 minutinhos. E não sei, Laura, se você terminou, perdão.
Sim, terminei, fica totalmente à vontade. Eu concordo, eu acho que talvez eu adicionaria só que eu acho que talvez uma discussão interessante para a gente refletir isso é a inteligência artificial, né? Que é uma tecnologia, né? E talvez seja a tecnologia que mais se aproxima do pensar humano, né? É, e eu tenho sido muito ambíguo assim, em relação, até porque, até trazendo um pouco da Laura, né, essa coisa do maléfico, e eu acho que quando uma pessoa coloca uma obra no mundo, independe um pouco a intenção dela, sabe? Às vezes a intenção pode ser maléfica, mas a coisa pode ser boa, às vezes a intenção pode ser boa, a coisa se tornar maléfica. É o que a gente já falou, realmente é o uso que as pessoas vão fazer disso, né? Então, por exemplo, quando se fala em inteligência artificial ou em biogenética, que é uma coisa que já me deixa mais de cabelo em pé ainda, né? Que é a possibilidade da gente colocar genes malucos, né, no corpo humano, ou, sei lá, uma pessoa nascer com asa, poder voar. Isso vai se tornar possível daqui a um tempo. E aí, como é que vai ser? Né? Então, eu não quero nem pensar nisso, eu quero nem pensar nessa possibilidade, né? Seres aquáticos, com guelras, que você vai poder respirar debaixo d'água, coisas desse nível de sci-fi, assim, né? Agora, voltando à questão para a inteligência artificial, que é algo que eu estou explorando muito, assim, desde que eu descobri esse chat GPT, eu venho testando ele, meio que né, engajando num diálogo com ele, né? É maluco, assim, realmente a capacidade de organização, de sistematização, de lógica é, é muito superior, vai se tornar cada vez mais superior pelo menos a de processamento de dados, nem se fala, né? Mas é isso, assim, até estava conversando ontem, eu acho que vão surgir obras literárias, poéticas, no campo das artes visuais, a filosofia, da música, por exemplo, da grandiosidade de um Beethoven, de um Shakespeare, né? E a gente vai Sim. saber qual foi o computador que criou. O computador XYZ acabou de criar uma nova sinfonia, vamos lá escutar. E a gente vai lá escutar a sinfonia porque vai ser uma, porque assim, uma coisa, atualmente a inteligência artificial, ela só faz uma espécie de um pastiche. É quase uma coisa assim, Mistura. coloca um estilo Van Gogh, aí coloca um estilo Van Gogh. Faça um poema à la Vinícius de Moraes misturado com Cecília Meirelles, numa métrica, sei lá o que, de tirâmbica. Aí ele vai lá e cria, né? Mas quando a inteligência artificial puder criar algo com originalidade, né? Que seja algo realmente de vanguarda, que seja algo realmente que vai mudar o paradigma, aí é o momento da gente realmente pensar e considerar agora, né? Quais são os limites disso, né? Eu acho que realmente frear esse ímpeto humano, a gente não vai conseguir frear, né? Se tem alguma coisa que a gente tem que frear, é aquilo que a gente já falou, né? Esses lucros exorbitantes, tem um artigo muito legal do Financial Times, né? Uma revista de economia, Uhum. mas ele falou, por que o capitalismo rentista está acabando com a democracia liberal, né? E o capitalismo rentista é que nos últimos 50 anos, o foco que foi dado para as empresas de investimento, para as empresas financeiras, em relação às outras na economia, é uma coisa tão absurda, totalmente fora do comum, né? Como foi dragado grande parte dos recursos, da riqueza de uma nação, de um país, para o âmbito financeiro. Né? É claro que é importante você ter, né, é um setor que até você falou, é uma mola propulsora, né, da economia, né, é muito importante. Mas agora parece que não sei quanto, mas tem um dado que fala que a maior parte da riqueza da humanidade está circulando na especulação financeira, né? E os maiores salários estão no mundo financeiro, né? E os CEOs do campo financeiro estão recebendo quase que 30 vezes mais do que os CEOs de todos os outros âmbitos da humanidade. Então, eu acho que precisa corrigir isso em primeiro lugar, né? Realmente
enquanto a gente, falando em educação e saúde, né, por que que a gente não consegue remunerar tão bem as pessoas nesses âmbitos tão fundamentais, né? Então eu colocaria essa dúvida, e aí eu acho que é muito difícil frear a tecnologia, né? Dentro desse mundo que também a tecnologia é um capital. Claro. Surge uma coisa como o chat GPT, bilhões vão ser investidos imediatamente, no momento que ele surge, você já tem milhares de investidores querendo investir bilhões de dólares nessa tecnologia, porque sabe que a tecnologia está ligada ao capital, intimamente ligada, né? Então a inovação tecnológica ela tem um aspecto bom, como você falou, que é essa escalabilidade, né? Acho muito interessante, realmente, as competências humanas são melhoradas, mas aí a gente também pode colocar uma pergunta também, se as competências humanas podem ser também pioradas, que isso é uma discussão filosófica muito antiga, né? Mas será que com uma máquina produzindo o que eu preciso de texto, uma máquina organizando o que eu preciso organizar, será que as minhas capacidades organizativas e de dissertação, por exemplo, a capacidade de escrever um texto, vão piorando também, né? Eu não vou usando isso como muleta. Então são dúvidas, eu não tenho resposta para nada disso, tá? Eu, como filósofo, eu gosto só de jogar pergunta e não tenho resposta nenhuma, assim, porque eu acho é muito complexo, a gente tem que ter tempo para debater isso. A gente tem que ter tempo para... Né? E infelizmente não tem, né? A inovação acontece antes de ter o debate, né? Para mim a gente deveria ter os debates primeiro e ir incorporando as tecnologias na medida que os debates acontecem, né? As leis acontecem, né? Então, não sei se eu fui confuso demais, eu acho que eu fui porque eu mesmo não entendi direito tudo que eu fiz. Eu acho que não, eu acho, e eu vou tentar aí, tu me puxa se eu errar, mas agora querendo fazer uma releitura do que tu disse, eu acho que é tudo uma questão de incentivos, né? Os incentivos do mundo, eles são perversos, na grande maioria das vezes. Então as coisas vão evoluindo e não tem como a gente segurar, mesmo que agora a gente vote, vamos segurar a tecnologia. Não tem mais como, ela é um capital, né? Então, os incentivos para o avanço, eles são muitas vezes perversos. Assim como, e fazer um baita paralelo bem maluco, eu acho que o incentivo perverso que a gente viveu no Covid, de gerar medo, que era o medo, né? O que todo mundo, pela primeira vez da história, também graças à tecnologia, a disseminação, a velocidade da disseminação da informação, todo mundo no mundo sentiu medo. E todo mundo no mundo, por esse incentivo perverso, passou, claro, com exceções, a se autocuidar mais e melhor. Então foi a primeira vez que a gente teve um marco social global de comportamento com relação à saúde. Acabou o incentivo, acabou o comportamento. Né? Então eu acho que incentivo é uma palavra que ela caminha, ela transita por várias indústrias e ela está torta em muitas delas ou em quase todas. Mas que a gente não segura, que são as eminentemente tecnológicas, o avanço se dá com mais rapidez. Nós que a gente segura são as humanas, as de serviço, educação e saúde, ela vai mais devagar. Eu adorei, Daniel, eu adorei, Felipe também, eu adorei as coisas que o Daniel disse. Tu é filósofo, Daniel? Não, é verdade ou é mentira? Eu fiz um ano de filosofia na PUC, São Paulo, né, no bacharelado, mas eu continuei estudando, é algo que me interessa muito, assim, principalmente pela forma de pensar, né, a forma de perguntar, eu acho que às vezes é mais importante do que a resposta, né, a gente tem que debater esses temas. Você me fez lembrar da questão da biogenética, né, porque no mundo ocidental e nas democracias, é antiético você pensar em eugenia, né? Na melhoria genética de uma população. Para quê? Né? Qual que é o fim disso? Será que vai ter aquelas coisas distópicas, por exemplo, vão ser criados seres humanos tipo, muito pequenos e bons para fazer coisas botar parafuso e seres humanos... Então, assim, será que vai ter diferenciação entre seres humanos? E na China, isso está sendo feito
com aval do Partido Comunista, né? Então, qual que é o sentido disso? Me dá muito medo de pensar. Então, eu não tenho, realmente, achei muito interessante o que você falou, Laura, realmente a gente precisa dos incentivos, né, que empurram essas coisas, que fazem essas coisas acontecer, e precisa ter um âmbito mais filosófico dentro da sociedade, né, dentro do âmbito jurídico, dentro do âmbito político, social, e ficar questionando o tempo todo, não que isso vai resolver também a questão toda, mas é uma forma da gente lidar com a velocidade dessas mudanças. A gente precisa debater, e é sempre uma discussão ética. É sempre uma discussão ética. Isso está nos tornando melhores ou piores, sabe? Isso é o início ou o fim da humanidade como a gente conhece. Então são questões que só, na minha opinião, só a filosofia e a sociologia e outros campos das ciências humanas colocam e que a gente precisa estar o tempo todo atentos. Dando mais uma desviada, acabou o tempo, né? Então não vou dar desviada nenhuma, eu vou ficar quieta. Não, desvia, pode dar. Eu tenho mais 2 minutinhos aqui, pode dar desviada. Não, e isso tudo que a gente está conversando me fez me encantar, assim, com metodologias, eu vou chamar de ágeis, mas de facilitação e coisas que trazem o verdadeiro incentivo, que é aquele assim orgânico, que tu não consegue resistir, que é entrar para dentro de ti mesmo, sabe? Esse aí, tu pode resistir por um tempo, mas chega uma hora que tu não consegue. Isso num time de trabalho tem um poder tão grande, de, por exemplo, se eu trabalho há 1000 anos com uma pessoa do meu lado, mas nunca conversei com ela desprovida de resistências, de diferenças, não acontece nada, tá todo mundo protegido pelo incentivo perverso. Agora, se a gente sentar em roda, for para um ambiente convidativo, com lugar de escuta, de verdade, e sem armas, se eu me conectar com aquela pessoa, vai ser complicado para aquela organização nos desconectar. E a gente fica super poderosos. E isso é um risco. Então, eu acho que a gente pode pensar em mudar os incentivos sempre, sabe? Muda os incentivos. Porque eu não gosto que meu time trabalhe assim. Bom, o que tu está dando de incentivo? Tu cria momento de fala, tu cria conexão. Então o incentivo é só ganhar dinheiro, ou bater o ponto, esperar a hora de bater o ponto, né? Você me fez me lembrar de uma expressão que é muito falada no Brasil, que é trocar o pneu com o carro andando, é um negócio assim. Se você for pensar, isso é uma coisa fisicamente impossível, né? É engraçado que é uma imagem que ela evoca o impossível, mas as pessoas fazem isso, é isso que a gente faz diariamente, a gente troca o pneu com o carro em movimento, né? Então, quando que a gente vai ter a pausa para parar o carro e poder trocar esse pneu? Porque o que você falou é um momento de pausa, um momento de escuta, presença, né? Isso vai na contramão da lógica do mundo, né? Então, realmente a gente precisa criar esses espaços. E só concluindo, eu sou defensor das democracias, de novo, né? Eu acho que mais do que nunca a gente precisa de um modelo de governo cada vez mais democrático e que essas discussões precisam estar realmente, a sociedade precisa estar envolvida intimamente nisso. E a educação tem um papel fundamental, que é preparar para que as pessoas saibam refletir sobre esses temas, né? E estar preparada para decisões éticas relacionadas a esses temas, que podem definir o futuro da humanidade em última análise. Sim. Eu acho que se deixasse, se essa conversa fosse presencial, a gente conversaria um tempão. Essa questão da engenharia genética mesmo é uma questão que me preocupa bastante. Esses dias eu vi um artigo que na China eles já estão fazendo engenharia genética na telomerase para ter seres humanos que podem viver por 200, 300 anos. Bem, vamos ver o que o futuro reserva.
Essa conversa, poxa, eu queria agradecer vocês, queria até abrir um espaço para vocês falar agora no final, mas assim, já de antemão agradecendo, eu acho que essa conversa contribuiu bastante com as pessoas que assistiram aqui, e obrigado por esse momento, Daniel e Laura. Nossa, eu que agradeço. Foi um incentivo não perverso que nos aproximou. Então, eu fico bem feliz aí que a gente está fazendo o que prega, né? Foi um prazer conhecê-los, né? E tomara que a gente se feche mais vezes por aí. Prazer foi meu, Laura. Muita vontade de conhecer e conversar mais, né, levar adiante esses assuntos. Fê, você já conhece, né? É um polifônico. E é o que você falou, né? Realmente a gente tem espaço para debater essas coisas no meio do nosso dia aqui na nossa correria. Espero que tenha sido de valia também para as pessoas que participaram. Não sei se elas vão poder ver depois também, mas é isso. Obrigado. Também agradeço a oportunidade. Obrigado. A gente vai compartilhar os cortes e a live completa no YouTube. Eu compartilho o vídeo com vocês depois e com o pessoal. Obrigado, gente, e bom dia para vocês.